No livro As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, tem um determinado momento em que, após tentar suicídio, uma das meninas vai até o médico e o médico diz para ela que ela ainda não tem idade suficiente para entender o quanto a vida fica difícil dali para frente. E aí essa menina, a Cecília, se não me engano o nome dela, ela responde: obviamente, doutor, você nunca foi uma garota de 13 anos. O livro que eu vou falar hoje segue um pouco essa linha, só que dá pra gente acrescentar algo mais. Você nunca foi uma garota de 13 anos no Brooklyn. Hoje eu vou falar sobre Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson, livro que foi lançado recentemente pela Todavia, com tradução da Stephanie Borges. A Stephanie, que além de tradutora, também é poeta. Procurem por ela aí na internet. A Jacqueline Woodson é conhecida por escrever livros infantos juvenis, ela ganhou muitos prêmios, assim, e também publicou alguns livros para adultos. Um desses livros para adultos é justamente esse aqui. A história é sobre uma antropóloga que volta para o lugar onde ela cresceu após a morte do pai. Ela volta para o velório do pai dela e quando ela faz esse retorno, ela encontra uma grande amiga dela. E quando ela tem esse encontro com essa amiga, ela começa a relembrar muito da infância dela e da adolescência no Brooklyn dos anos 70. Ela morava no interior com o pai, com o irmão e com a mãe dela e com o tio dela. Ela se muda para o Brooklyn com o irmão e com o pai e a mãe dela fica. Então é uma narrativa em que você não confia totalmente na narradora, no sentido de que nem todas as informações são evidências daquilo que de fato está acontecendo. Tem algumas coisas que são memórias, são lembranças, tem coisas assim que ela quer acreditar, mas que não são os fatos daquilo que realmente aconteceu. A narradora fica o tempo todo falando assim, pro irmão dela principalmente, que eles estão esperando a mãe dela voltar, que a mãe dela vai voltar a qualquer momento. Dá uma impressão ao longo, lá pelo meio do livro, que a mãe dela foi internada, que ela estava depressiva, alguma coisa assim. Só que com o passar da história a gente vai percebendo que pode ser um pouco mais complexo que isso. Lá no Brooklyn ela tem um contato totalmente diferente do que ela tinha anteriormente. Então ela passa a observar a vida a partir da janela da casa dela. Então toda a movimentação na rua, eles são estranhos naquele local e ainda eles não conhecem a galera. Então eles ficam só observando e ela observa principalmente 3 garotas que estão sempre circulando juntas. E ela tem uma vontade muito grande de se aproximar dessas meninas. Ela de fato se aproxima e elas se tornam grandes amigas. Então o livro é um grande tratado sobre memória e sobre amizade, sobre como se deu a relação dela com essas 3 meninas e quanto essas meninas foram importantes assim para a formação dela enquanto ser humano. Por se tratar de um livro que fala sobre memória, a estruturação da narrativa, ela também reflete essa fragmentação da memória. Tem algo que está acontecendo no presente, daí volta para o passado, daí um passado mais antigo ainda. Então tudo isso vai se misturando e vai formando aquilo que é a memória dela, daquele período. E isso não significa que a narrativa fica confusa e que vai para lá e vai para cá. Não! Ela é bem tranquila, ela tem um flow bem leve, assim, apesar de tratar de coisas pesadas, eu já falo sobre isso, mas assim, ela tem um fluxo, que é um fluxo de leitura, assim, que é muito tranquilo. Não tem uma narrativa contínua das ações, ela conta fragmentos de pequenas lembranças, pequenas cenas daquilo que ela vai lembrando. Toda essa forma de narrar, ela é carregada de um certo lirismo, de uma certa poesia. É uma narrativa que é toda composta por cheiros, por descrições do tato, de sentimentos, de percepções, de cores e olhares. Meu Deus, é tão lindo, cara. É um livro que vai tratar da formação da personagem, ela enquanto criança, passando pela adolescência, todo o amadurecimento dela, todas as questões relacionadas à ingenuidade que vai ficando para trás, os jovens que vão aparecendo na vida dela, todo o contato sexual, o conhecimento do próprio corpo, como essa amizade se dá, porque elas são 4 amigas, elas são completamente diferentes uma das outras, cada uma tem uma característica diferente e cada uma tem um histórico familiar diferente, elas vivem dramas diferentes. E tudo isso é muito rico, porque a partir da experiência de uma e de outra, ela vai formando o caráter dela. É um livro que, obviamente, vai falar sobre o que é ser uma menina negra no Brooklyn nos anos 70. Então, toda
a questão de violência que estava ao redor, violência sexual, o medo de andar na rua e os olhares que essas meninas recebem, elas percebendo esses olhares e indo mudando com o passar do tempo. Então elas com 12 anos, 13 anos, com medo de andar na rua pelos olhares que elas recebiam e pelas coisas que elas ficavam sabendo que aconteciam e que eventualmente acabam acontecendo com elas também. Então tem essa questão da angústia e do amadurecimento a partir da dor, a partir da violência, a partir da tristeza, a partir da tragédia. É um livro que vai tratar também de questões religiosas. Em determinado momento o pai dela tem um envolvimento com uma mulher muçulmana, então tem todo o impacto da religião para aquelas pessoas naquele período. Vai tratar também da pobreza, então ela vem de uma família pobre, mas ela tem consciência de que tem pessoas mais pobres ainda do que ela vivendo ali por perto. Então a miséria corre solta ali perto, a violência, a prostituição, tá tudo ali ao redor, do lado da casa dela. Então é um livro que vai falar muito sobre a percepção que ela tem do lugar em que ela vive e da esperança de uma vida melhor, né? A esperança de um outro Brooklyn. Quando a gente pensa em narrativas que envolvem o Brooklyn, assim, que a gente já viu no cinema e tal, tem um dos clichês que é do hidrante com a água vazando e as crianças dançando na água e tal, né? Então, por exemplo, ela descreve algo parecido com isso dessa forma. Ela diz assim, ó: observávamos a água por horas. Crianças que não conhecíamos, mas que subitamente odiávamos com uma inveja intensa o suficiente para sentirmos o gosto. Então, aqui ela está descrevendo do período em que ela ficava trancada no apartamento, o pai dela não deixava ela sair nem com o irmão dela, e toda a vida acontecia lá fora, era tudo que ela observava, então ela tinha muita inveja das crianças que estavam lá. Então as descrições dela são muito próximas disso, de poesia, então é um ódio que você sente o sabor do ódio. É um livro que tem um olhar nostálgico, melancólico, mas que também é muito afetuoso, ele é singelo na forma como ele retrata essas pessoas que passam pela vida dela e a importância que essas pessoas tiveram na formação dela como ser humano. A gente tem a clareza de que muitas coisas mudaram agora que ela é adulta, ela tem uma percepção de que as coisas não deram muito certo, talvez. Ela tenta enxergar a memória dela e todas as experiências nessas memórias como elementos que são importantes na formação dela como adulta agora. Então, ela tem esse olhar melancólico, mas também é um olhar poético. Enfim, um livro lindo, eu recomendo demais. Fiz uma votação lá no Facebook. Se você não curte a página no Facebook, procura lá facebook.com/EtherAlex. Alex com 2 L's, porque alguém roubou o Alex com um L já, só cretino. Eu fiz uma pergunta lá se as pessoas queriam que eu voltasse a dar notas para os livros, para os filmes, as coisas que eu comento aqui no canal, e aí a maioria votou que era para dar nota novamente. Então, nota para Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson, livro que eu gostei demais. O único defeito dele é que ele é muito curtinho e acabou muito rápido. 4 estrelas. É um ótimo livro, eu adorei, eu vou recomendar para um monte de gente, porque é muito bonito, vocês precisam ler isso, beleza? Então é isso. Se o seu conhecimento a respeito do Brooklyn é a série Todo Mundo Odeia o Chris, então eu recomendo a leitura desse livro aqui para você ampliar um pouco a sua visão de mundo, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, assine o canal, compartilhe se possível, porque isso nos ajuda bastante, e a gente se vê na próxima. Até mais!